Guilherme de Oliveira Martins, vogal do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é convidado desta noite do Closing Bell. Boa noite, Boa noite. Obrigado por estar aqui. Começámos a ter novamente muita conversa, seja dos responsáveis europeus, seja das agências de rating, relativamente a esta crise de dívida. Estávamos demasiado confiantes e otimistas em relação à resolução desta crise no início de 2012? Eu acho que não é um excesso de confiança. Eu acho que, basicamente, fala-se nos montantes da dívida pública, mas as políticas de austeridade têm este problema. Na realidade, o que se está a passar um pouco por toda a Europa é uma combinação de políticas de consolidação orçamental, isto é, a restrição da despesa e o aumento da receita, combinada com a política na restrição aos empréstimos da banca. É óbvio que este cocktail tem como efeito uma maior exigência nos mercados. Uma maior exigência nos mercados e de facto, não basta só falar em consolidação orçamental. É que os orçamentos dos vários Estados da Europa são orçamentos que têm um efeito na economia recessivo. Na realidade, há duas escolas a propósito do conceito de consolidação orçamental, isto é, a propósito das políticas de saldos que são exercidas um pouco por toda a Europa, políticas de austeridade e de sobriedade, e fala-se em dois efeitos. Em primeiro lugar, o efeito evidente, aquele que a doutrina económica maioritária revela, é precisamente o efeito da recessão, ou seja, um aumento das receitas fiscais combinado com uma diminuição das despesas teria como efeito uma recessão e teria como reflexo uma descida do PIB nos países envolvidos. Por outro lado, há uma outra corrente minoritária, é evidente, mas que revela precisamente o contrário, que no médio e longo prazo a consolidação orçamental, o esforço que é empreendido nos orçamentos de cada um dos Estados na economia tem reflexo no reforço das expectativas e na credibilidade dos próprios Estados perante os mercados financeiros e perante os investidores. Só assim é que se entende, por exemplo, que a Fitch ainda hoje vem a dizer que Portugal precisa de mais austeridade, ou provavelmente precisa de mais austeridade em 2012, apesar de todo esse efeito recessivo a que já estamos a assistir na economia portuguesa. Eu penso que a mensagem da Fitch não é essa. A mensagem da Fitch é uma dupla mensagem. Em primeiro lugar, da leitura dos números. Portanto, a Fitch, quando lê os números, ao prever 3,7% da recessão e ao prever para o final do ano 116% da dívida pública em função do PIB, evidentemente que isso poderia ter como reflexo uma recessão e reflexo nas próprias políticas públicas. Mas isso não é tão evidente. Porque a Fitch, quando faz essa leitura, faz uma leitura para o investidor no presente. Só que no médio e longo prazo, precisamente tendo em conta aquilo que eu estava a explicar há pouco e a corrente que defende o efeito das expectativas e o reforço da credibilidade junto dos investidores, é esse. Nós não conseguimos saber hoje. Só conseguimos saber... Só vamos descobrir daqui para a frente. Descobrir daqui para a frente. Portanto, a leitura da Fitch é uma leitura correta, só que não considera... Não é a fotografia deste momento, mas não considera os efeitos no médio e longo prazo. Portanto, isso é muito importante haver essa percepção. A leitura é apenas presente. No caso português, eu acho que, enfim, estamos num bom caminho. O caminho é longo. O caminho é, de facto, longo. Não obstante os indicadores do presente, é preciso ver o que é que vai acontecer mais para meio do ano. E, portanto, e com base no que acontecer a meio do ano, com base na cobrança de receitas, com base na apreciação das regras de restrição de despesa que são empreendidas pelo presente Governo, só aí é que conseguimos verificar efetivamente o que é que vai acontecer. Mas se nessa altura a avaliação não for aquela que se espera, se os números não estiverem a ir em linha com aquilo que são as metas traçadas, Portugal tem condições para avançar com mais austeridade, ou aí a opção terá mesmo de ser rever as metas? Eu posso até fazer a leitura com base na orientação da OCDE, no fundo da interpretação feita hoje pela OCDE. De facto, a visão da OCDE, desde sempre, a cartilha da OCDE é uma cartilha de flexibilização.
Não obstante falar em austeridade e no reforço das políticas orçamentais, a política da OCDE tem sido olhar para os Estados e compreender os efeitos económicos de todas essas políticas, mais concretamente a política orçamental. Ora, o que acontece é que, de acordo com a interpretação e com a divulgação da OCDE de hoje, conseguimos perceber que não basta o esforço de consolidação orçamental. É preciso olhar para os Estados que precisam mais e flexibilizar esse esforço de consolidação. Portanto, na realidade, a OCDE refere-se aos Estados que estão em piores condições e, no fundo, dar algum espaço à política financeira. Isto tem um elemento... Mas a Europa parece ainda não ter conseguido encontrar a fórmula para fazer essa combinação entre a consolidação e essa flexibilidade. Sim, podemos ir... Eu posso remeter-me, por exemplo, à cartilha da OCDE, mantendo-me aqui na questão da OCDE. A cartilha da OCDE, classicamente, em todos os relatórios que nós encontramos a propósito do crescimento económico, visa fundamentalmente 3 vetores. Primeiro, as políticas ativas de emprego. Em segundo lugar, as reformas fiscais favoráveis ao crescimento. E, em terceiro, as reformas nos mercados de produtos. Concentrando, em primeiro lugar, nas políticas ativas de emprego. Mas, de facto, as políticas ativas de emprego significa que os próprios Estados têm que não só concentrar-se no esforço de redução de receita ou de redução de despesa, e mais concretamente no campo das políticas ativas de emprego, no campo do subsídio de desemprego, mas na realidade devem concentrar-se na reconversão dos trabalhadores, não é? Encontrar postos de trabalho que sejam adequados às capacidades de cada um deles e às habilitações. Em segundo lugar, as reformas fiscais favoráveis ao crescimento económico. Enfim, não parece cedo falar nesse ponto, não obstante as reformas fiscais serem sempre um assunto tabu para os Estados. Porquê? Porque é mais fácil para os Estados subir impostos do que empreender uma reforma. E o que é que acontece? Nas reformas fiscais, a cartilha da OCDE recomenda que, em primeiro lugar, a eliminação dos benefícios fiscais. Portanto, uma redução acentuada dos benefícios fiscais, que, por sua vez, reduziria a despesa fiscal. Em segundo lugar, uma reforma nos impostos sobre o rendimento, tentando canalizar a redução dos impostos sobre o rendimento para impostos sobre o consumo. No fundo, haveria esta reconversão. Finalmente, quanto à reforma no mercado de produtos, isto é uma prioridade para a Europa. No fundo, os Estados devem concentrar-se fundamentalmente em alguns setores, mesmo incluindo a própria proteção desses setores, nomeadamente no comércio retalhista e nos serviços profissionais, de forma a concentrar-se numa política e numa trajetória de crescimento. É fundamentalmente disso que falamos. Não apenas, como a Fitch faz, concentrar-se em números, os números que são úteis para o investidor, mas concentrar-se nas políticas dos Estados, de forma a dar uma margem à política orçamental. E eu penso que é essa a mensagem que deve... E para que os Estados tenham essa margem e possam começar a olhar para outros temas que não sejam apenas os custos de financiamento, é importante a resposta que a Europa vai dar esta sexta-feira em mais uma reunião dos ministros, em que provavelmente se vai decidir aqui um reforço do mecanismo de estabilidade europeu. Era importante ter aqui essa rede de segurança alargada para os Estados. Quer dizer, no presente mas há aqui um pressuposto que também temos de partir. O próprio espaço europeu e os 17 países, a zona euro, estão envolvidos num projeto que tem um pressuposto que é o de reforçar a política monetária em detrimento da política orçamental. Ora, esse pressuposto de reforço da política monetária significa que os Estados ficam impedidos, e estão, pela moeda única, pelos efeitos associados à moeda única, ficam impedidos de emitir moeda. Portanto, esta inexistência deste poder monetário concentraria na política orçamental todos esses efeitos. Ora, aí é que aparece a questão dos chamados firewall financeiros, em que, na realidade, são fundos de estabilização que visam compensar as inabilidades e as debilidades que os Estados têm no exercício da política orçamental. Mas o pressuposto é este: os Estados só têm esta debilidade no campo da política orçamental porque não têm outra alternativa.
E isto, eventualmente, passaria também por um reforço e por uma tomada de medidas que não são, que nós vemos pelos próprios indicadores e pela própria mensagem dada pelo Banco Central Europeu, que não vão ser empreendidas, que seria, por exemplo, a emissão de moeda. O Banco Central Europeu está muito preocupado, excessivamente preocupado na taxa de inflação. Aliás, até tem um objetivo, uma taxa de inflação meta, que são os 2%. E diz, bem, de facto, a taxa de inflação de 2% está ultrapassada. A média do último mês era de 2,7%. Mas qual é que é? Quando o Banco Central Europeu fala na inflação, a grande preocupação é nivelar a mesma através da taxa de juros. Ora, isso é tipicamente próprio da política monetária e é tipicamente numa corrente económica que é o monetarismo. A preocupação dos mercados financeiros e a preocupação dos níveis de crescimento económicos, evidenciados pela inflação e pelo desemprego, por via das taxas de juros. Ora, esta sobreposição da política monetária perante a política orçamental vem negar, em última instância, vem negar a intervenção dos Estados. E por isso é que temos a montante, há uma tentativa de arranjar uma zona de escape que não, no fundo, uma zona almofada que acolha todas as deficiências da política orçamental e, portanto, os fundos de estabilização. E esta incapacidade. E os fundos de estabilização, na realidade, correspondem a um defeito em resultado de um vírus, que é precisamente a inexistência de margem no campo da política orçamental. E a OCDE precisamente fala nisso. Deve haver margem dada à política orçamental e penso que é essa a mensagem que tem que ser canalizada. Os Estados têm que se concentrar e para se concentrar numa trajetória de crescimento têm que ter margens de flexibilização suficiente no exercício das políticas referentes às receitas e às despesas. Só para concluir, queria também saber a sua opinião relativamente a este episódio a que assistimos no fim de semana. Mário Monti a lançar aqui algumas críticas à Espanha, que eventualmente não estaria atenta aos desequilíbrios do país. Esta é uma realidade que podemos vir a assistir mais ao longo do tempo e se esta crise se agudizar, os responsáveis políticos a tentarem desviar as atenções para outro país? Bem, a questão aqui é muito curioso, o caso espanhol é absolutamente muito curioso, porque a seguir à Alemanha, a Alemanha é o primeiro país na Europa que consagra na Constituição os limites ao déficit. Isso leva-nos basicamente a essa discussão. E a Espanha foi um dos segundos países, enfim, fez parte de uma segunda linha que disse, nós também estamos dispostos a acolher os limites ao déficit na Constituição e, portanto, para nós, eu penso que é um ponto adquirido. E é muito curioso, porque os espanhóis são precisamente os primeiros também a dizer, nós, afinal, isto não pode ter alguma consagração constitucional, mas para nós não serve. E isso suscita aqui uma questão muito interessante que, enfim, para mim, que eu sou jurista e, portanto, nesse sentido, e quando eu ouço falar muito, mesmo no campo político, quanto à consagração na Constituição dos limites ao déficit, eu tenho enfim, eu penso que, como jurista, e qualquer jurista terá esta opinião. E qual é? É que a consagração dos limites ao déficit na Constituição, juridicamente, é um não assunto. E porquê é que é um não assunto? Porque, na realidade, a norma, mesmo tendo uma consagração constitucional e mesmo estando consagrada numa lei de valor reforçado, como alguns advogam, não é execuível por si mesma. E, portanto, não sendo execuível por si mesma, torna-se uma norma meramente programática que para ser exercida teria de desconsiderar os ciclos económicos e, portanto, à partida... Portanto, não é garantia não que é os garantia, Estados cumpram, de facto, esses valores. Não é garantia absolutamente nenhuma. E, de facto, eu apenas vejo a indicação dessa norma como um indicador para os próprios investidores de que está tudo bem. Mas, do ponto de vista jurídico, esta norma não existe. Do ponto de vista jurídico, não releva. Não vai ter qualquer... Foi aqui um argumento que a Europa tentou arranjar para dar alguma confiança aos mercados. Exatamente. E é muito curioso quando nós vemos estas alterações
ao tratado, e é muito curioso olharmos para as várias linhas de alterações, nomeadamente tendo em conta esta nova regra de ouro, porque na realidade nem chamam a regra de ouro, a regra de consagração dos limites ao déficit na Constituição, quando na realidade não é a regra de ouro. A regra de ouro tem que ver, sim, e tem que ver diretamente com a legitimidade na contração de empréstimos para a realização de despesa por parte do Estado. Mas, na realidade, os Estados da zona euro chamam a isto regra de ouro, esta regra de consagração na Constituição. E nós vemos aqui uma coisa muito interessante, é que na realidade, esta regra de ouro não tem qualquer efetividade, não tem qualquer tipo de conteúdo jurídico útil que consigamos, de facto, retirar. Apenas teria um conteúdo de dar credibilidade aos próprios investidores, no fundo, dar alguma confiança, mas sem nenhum efeito, sem qualquer tipo de efeito jurídico prático. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado.